A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe a operação de novos drones da fabricante chinesa DJI na infraestrutura de comunicações do país. A empresa, que detém mais de 50% do mercado de drones nos Estados Unidos, já se manifestou contrária à proposta, afirmando que a proibição comprometeria a capacidade dos americanos de utilizar as melhores ferramentas disponíveis. Por trás dessa decisão de proibir novos drones da China está a crescente guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, ameaças à soberania nacional e desconfianças dos norte-americanos sobre espionagem por parte do Partido Comunista Chinês. No agro, a relevância dos drones é inquestionável. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, esses equipamentos têm revolucionado o campo, permitido inclusive maior eficiência na pulverização de defensivos, o monitoramento de lavouras e o mapeamento de áreas plantadas. Nas redes sociais, a autora do projeto, deputada Elise, disse que, por anos, o governo americano soube que a DJI representava um risco econômico e para a segurança nacional e classificou os drones da empresa como espiões no céu dos Estados Unidos. Esse é mais um episódio que reflete a deterioração das relações entre os dois países, focada no controle de tecnologias e que pode escalar dependendo também do resultado das eleições dos Estados Unidos, agora em novembro. Para olhar a relação entre China e Estados Unidos e efeitos aqui para o Brasil, a gente convidou o Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC de BH. Lucas, seja muito bem-vindo. Com essa aprovação na Câmara do banimento dos drones chineses, a gente vê mais um passo na piora da relação entre Estados Unidos e China. E há pouco também destaco que o governo Biden resolveu aumentar tarifas em relação a outros produtos chineses, a exemplo dos carros elétricos. Vem retaliação pela frente? Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Esse é mais um passo naquilo que muitos analistas há alguns anos já estão chamando de nova Guerra Fria, né? Na medida em que a China adota uma política e um discurso de substituir, né, os Estados Unidos e a sua dominância, sua prevalência, né, em campos políticos, comerciais e diplomáticos, a tendência é que isso comece pela área econômica, uma vez que a gente vive, né, dentro desse cenário de globalização. Então, isso, de alguma forma, tomou, né, um passo importante com a ascensão do atual ditador chinês, Xi Jinping, e logo depois, né, alguns anos atrás, na eleição de Donald Trump, que trouxe isso de maneira mais clara. Mas à medida que esse projeto da China foi sendo avançado, os Estados Unidos, inclusive por parte do Partido Democrata, tem também adotado medidas para reverter a perda de espaço no comércio internacional que a China tem ampliado à custa do espaço dos Estados Unidos. Então, houve uma inversão dos fluxos comerciais e agora se começa, então, uma guerra comercial como frente, né, uma das frentes de batalha nessa nova Guerra Fria. É uma escalada essa situação que a gente está vendo agora? Primeiro, a Câmara aprovando o banimento de drones chineses. Segundo, o mandato de Biden agora apontando para mais tarifas contra produtos chineses. Ainda a Reuters aponta que a China diz que vai retaliar. Temos uma eleição dos Estados Unidos em novembro. Estamos ali na iminência de chegar num terceiro, quarto degrau em que essas relações já deterioradas piorarão e aí sim os efeitos colaterais sobre o Brasil ficarão mais claros, mais iminentes? Bom, a tendência é que sim, né? Ou seja, que os objetivos, à medida das duas potências se tornem cada vez mais claros e definitivos, é que haja uma escalada desse conflito, né? Recentemente, inclusive, numa outra dimensão, que é a dimensão política, foi descoberto agentes de espionagem infiltrados, né? Agentes chineses de espionagem infiltrados no FBI e na CIA. Então, isso tem mostrado, né, o fato de isso ocorrer, esse tipo de investigação ocorrer, já mostra, né, sinais de que essa tensão ela tende a se escalar, né, uma vez que
os dois países passam, né, por uma conduta de, no caso dos Estados Unidos, retomar a sua posição de potência hegemônica e, no caso da China, de tentar substituir os Estados Unidos nesse papel. A gente também teve o caso da rede social TikTok, que foi severamente limitada o seu alcance e houve até banimento relativo dessa rede. Então, é natural que se comece por esses mecanismos mais institucionais, tarifas, proteções alfandegárias, retaliações, acionar a OMC por algum tipo de contencioso. Então, e Donald Trump também já havia falado que as práticas de comércio internacional da China não eram adequadas, que volta e meia a China não respeitaria, né, direitos de propriedade intelectual, estava utilizando, né, o seu partido para obter vantagens ilegais, segundo as convenções internacionais de comércio. Então, os discursos têm se mostrado cada vez mais rivais. Então, o que isso sinaliza é um agravamento desse processo para os próximos anos, aí, se nada se modificar. Você fala em rivalidade, e essa rivalidade, ela abrirá espaço para novas alianças. E aí é onde eu gostaria de ouvi-la em relação ao Brasil, especialmente porque o Xi Jinping virá ao Brasil em novembro. E há pouco a gente obteve informações de que o governo do Brasil está mais próximo para fechar novos acordos que envolvem desde gergelim, uva, sorgo, que são culturas agrícolas que podem ter uma abertura de mercado para exportação para a China. China, que é o principal parceiro comercial do agro brasileiro, mas os Estados Unidos também são um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Na rivalidade entre Estados Unidos e China, qual vai ser o papel do Brasil nessas novas alianças que estão a se formar? Bom, aí a gente tem dois cenários, né? Eu acho que o cenário mais provável, haja vista a orientação ideológica do atual governo Lula, é buscar essa aproximação com a China, né? E reforçar esse discurso chinês que tem se realizado via BRICS, né? De afastar os Estados Unidos e construir essa aliança que eles chamam de contra-hegemônica, né? Então, esse próprio termo já sinaliza, né, um discurso fortemente ideológico de adesão à China por parte do atual governo, né? Aderir à China é virar as costas para os Estados Unidos, professor? Exatamente, ou seja, não privilegiar tanto as relações comerciais com os Estados Unidos, né, ceder algum tipo de exigência da China, né, que o Brasil pudesse colaborar com possíveis retaliações com os Estados Unidos, se tornar um parceiro mais próximo da China e menos próximo dos Estados Unidos, não só na parte comercial e do agro, mas também em outros campos aí. Essa é uma realidade já para 2025? É uma realidade de curto prazo? Eu já imagino que já está em andamento, né? Nós tivemos pela primeira vez a autorização de exercícios militares do exército chinês aqui em território nacional. Isso é um forte sinal, né, de uma possível aliança. Nós tivemos, né, a formação por parte do Partido dos Trabalhadores, né, de alianças, convenções com o Partido Comunista Chinês e também com o Partido Comunista Vietnamita, que é, né, coligado, vamos colocar assim, com o Partido Comunista Chinês, né? Tivemos visitas importantes, como o ministro da Defesa brasileiro indo à China, né, estabelecendo protocolos. Então, isso mostra, né, que está havendo uma aproximação em razão, no meu entendimento, de uma identidade ideológica com o Partido Comunista Chinês por parte do Partido dos Trabalhadores, né? Os investimentos da China também têm sido bastante robustos, né, no Brasil, enquanto que os Estados Unidos têm diminuído muito essa proximidade, né? E a gente vê também, de alguma forma, a deterioração com os Estados Unidos, nesse caso da Starlink, do Elon Musk. Isso pode ter repercussões, né, que levem um afastamento com os Estados Unidos. Muito bem colocado, professor. A gente agradece pela sua entrevista, pelas análises e também, digamos, pelos alertas do que vem por aí ou já está em curso, de acordo com a sua opinião, muito bem retratada aqui na Jovem Pan. Lucas Azambuja, professor de Relações Internacionais do IBMEC de BH. Volte sempre, professor, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima.